Queria chamar todas as crianças aqui. Todas. Desde bebezinho. Todos. Gláucia, Regina, os voluntários do Kids. Não. Vocês podem ficar aí. Só as mais velhas. Agora, por favor. Traz eles. Traz. Tem mais. Vem, Bia. Vem, Bia, aqui. Vem, a tia. Estão todos aqui? Todos, vem bem pertinho aqui, ó. Nós vamos orar por eles. Para que a mente deles esteja guardada. Para que o coração deles esteja sendo influenciado pelo Espírito do Senhor. Para que nenhuma sentença de Satanás prospere contra a vida deles. Para que eles sejam guardados na sua saúde. Para que eles sejam guardados na sua integridade. Para que nenhuma maldição possa prosperar contra a vida deles. Para que nenhum trauma, nenhuma situação que Satanás tenha aproveitado para entrar na alma deles, para marcar as suas vidas com tristeza, com mágoas, com situações que talvez hoje não estão visíveis, mas que Satanás tem plantado uma semente para que oportunamente essas sementes possam germinar e trazer tristezas, trazer situações contra a vida deles. Satanás, ele tem um projeto muito específico sobre as crianças, sobre os adolescentes e sobre os jovens. Porque ele sabe, nós já temos falado isso, ele sabe que é a geração que vai pisar a cabeça da serpente. Esta é a palavra que vem ao meu espírito. Porque é a geração que com Jesus vai governar sobre a terra. Talvez eu e você não participemos deste tempo, mas essa geração vai participar. Então eu quero que você levante as suas mãos e você libere palavras sobre essas crianças. Nós vamos ungir as crianças agora. E se vocês que estão aqui tiverem uma palavra específica sobre essas crianças, liberem sobre elas. Rei da glória, abre o meu coração, abre o meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Seja intenso na sua oração. Abre o meu coração. Seja intenso. Independente do seu filho estar aqui ou não, seja intenso na sua oração. Repreenda todo espírito de rebeldia. Repreenda todo espírito de desobediência. Repreenda todo espírito de rebelião. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, todo espírito de solidão, Rei da glória. Eu abro meu coração, ainda pequenas, elas têm se sentido sós. Meu coração, todo espírito de solidão saia. Entre o Rei Jesus, todo espírito de solidão saia. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que eu abro meu coração. Senhor, nós proclamamos sobre essas crianças a santidade do Senhor. Nós proclamamos, essas crianças são santas, essas crianças resistem a toda obra de Satanás, essas crianças são chamadas e escolhidas para serem movidas pelo Espírito Santo. Nós declaramos que o coração delas já é do Senhor, o caminhar delas já pertence ao Senhor. Nós proclamamos, nós ligamos aqui na terra e ligamos no céu, aquilo que o Senhor sonhou para cada uma delas, e nada roubará, porque elas são do Senhor. A mente dela, os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos, o coração, o pensar, o agir
agir, o aprender é do Senhor. Nós proclamamos santidade nessas crianças. Um mundo que vai precisar ser avivado pela santidade do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, seja movido. Essas crianças, eu declaro que nenhum mal chegará sobre elas, porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sustenta, é o Senhor. Essa é uma geração que depende não de homens, mas depende do poder do Espírito Santo. Oh, nós declaramos, nós proclamamos que essas crianças moverão o Espírito de Deus, se moverão através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é Rei da glória? Seja assim, Pai, que a Tua palavra se cumpra sobre esse lugar, que a Tua palavra se cumpra sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Declaramos este lugar acessível ao Teu Espírito, Pai. Que
toda palavra liberada neste lugar possa encontrar no nosso coração uma terra apropriada para que seja germinada e depois gere muitos frutos, Pai. Jesus, O nosso coração está pronto para te ouvir Ele é o Rei. e disposto a te obedecer, Pai. Oramos em nome de Jesus, Senhor deste lugar, Senhor da minha vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E reconhecemos o seu senhorio. Amém. Eu não sei o que fazer, tá? Não me pergunto o que fazer que eu não sei. Mas eu quero mostrar um processo para os irmãos. Quero mostrar um processo para a igreja. Se você olhar em Êxodo 19, Moisés já tirou o povo do Egito, né, já passaram as pragas, já ocorreu o Pessá, Moisés tirou o povo do Egito, o maná já caiu do céu, as codornizes já caíram do céu, a rocha de Refidim já deu sua água, muita coisa aconteceu. E aí em Êxodo 19, Deus chama Moisés. Estão no Monte Sinai, aí Deus fala: Moisés, vem cá, eu quero falar com você. Preciso conversar com você, Moisés. E aí Deus chama Moisés e ele vai lá conversar algumas coisas com Moisés. Deus conversa algumas coisas com Moisés e Deus manda preparar o povo, manda que o povo se purifique, que o povo se prepare. E aí Deus fala o seguinte: eu vou descer com a minha presença no Monte Sinai. Eu vou descer com a minha presença no Monte Sinai. Daqui a 3 dias, Deus chama Moisés, chama os sacerdotes e avisa: olha, daqui a 3 dias eu vou descer com a minha presença no Monte Sinai. Prepara o povo, santifica o povo, purifica o povo. Chama o povo, que eu quero que o povo veja a minha presença descer no Monte Sinai. E Moisés, os sacerdotes, chamam o povo, chamam a nação, e aí eles vão, preparam, se purificam, se santificam, e aí Deus fala o seguinte: cerca o monte. Cerca o Monte Sinai. Faz um perímetro no Monte Sinai. Ninguém pode se chegar perto da base do monte. Ninguém pode tocar no monte. Se quando a minha presença descer, alguém tocar no monte, esse que tocar no monte morrerá. Pode ser animal, pode ser gado, pode ser uma pessoa. Quem tocar no monte vai morrer. E após, no 3º dia, o que acontece? As pessoas se reúnem em volta do monte, o povo se reúne em volta do monte e a presença desce. E em Êxodo 19, 16, 20, descreve a presença de Deus sobre o monte. Em Êxodo 19, verso 16, fala assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial e ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então nota, o povo não está vendo a presença de Deus. O povo está vendo que a presença de Deus provocou na montanha. Então veio fogo sobre a montanha, e a montanha começou a arder, começou a soltar fumaça da montanha. A montanha começou a tremer. Haviam trovões, haviam sons de trombetas, e aquela montanha, com a presença de Deus, tremia, aquela montanha se abalava. E as pessoas vendo não a presença de Deus, mas a manifestação da presença de Deus, porque o monte fumegava, o monte tremia, o monte, haviam sons no monte, sobre o monte haviam trovões, haviam relâmpagos, e as pessoas veem a manifestação da presença de Deus no monte e ficam todas espantadas, elas começam a tremer também. Algo muito poderoso, algo muito grande está acontecendo.
Isso porque o povo já tinha visto todas as pragas do Egito, já tinha passado pelo Mar Vermelho, mas quando o povo vê o monte debaixo da presença de Deus, o povo fica, né, chocado, o povo também começa a tremer. O temor de Deus se manifesta no povo. E aí Deus fala o seguinte para Moisés: ó, sobe você e os sacerdotes. Ninguém mais pode tocar no monte. Ninguém mais pode colocar a mão no monte. Mas você, Moisés e os sacerdotes subam até o monte. E Moisés e os sacerdotes sobem o monte. E aí Deus fala o seguinte: seus sacerdotes ficam aqui no meio do monte. Imagina a montanha. Então a montanha está cercada, o povo está em volta, vendo sair fumaça, vendo trovejar, vendo cair relâmpago, o monte tremendo, as pessoas estão em volta olhando, o sacerdote sobe com Moisés. Num dado momento, Deus fala: os sacerdotes param aqui, fica no meio do monte. Aí Moisés, sobe você comigo até o alto do monte. E quando Moisés sobe no alto do monte, ali Deus, né, ele vai dar os mandamentos para Moisés. Deus vai chegar lá, vai pegar 2 lajes, 2 pedras, 2 rochas, Deus vai cortar as rochas, vai pegar fazer 2 placas de pedra, o dedo de Deus vai escrever na rocha os 10 mandamentos, e Moisés vai ficar ali em cima recebendo a lei. Então, a primeira vez que Moisés sobe o monte, Moisés vai receber a lei. Moisés recebe os 10 mandamentos, Moisés recebe todas as prescrições sobre os sacrifícios, sobre dívidas, sobre escravidão, todas as leis. E Moisés está ali recebendo as leis. E Moisés passa um tempo ali, né, na companhia de Deus, para receber as leis, para receber os mandamentos. Nesse momento, em seguida, Deus faz uma aliança com Israel. Em Êxodo 24, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Depois que Moisés recebeu as leis, Deus vai e faz uma aliança com o povo de Israel. Isso está em Êxodo 24. Em Êxodo 24, 14, apenas Moisés sobe o monte. Aqui é uma segunda vez que Moisés sobe o monte. Então aconteceu uma vez que Moisés subiu o monte, ele recebe lá as leis, ele deve descer, ele fica um tempo no monte. Ele desce, aí ele sobe de novo para o monte. Pela segunda vez Moisés sobe no monte. E na segunda vez que Moisés sobe no monte, só ele vai subir no monte. Isso está em Êxodo 24. E ali Moisés permanece 40 dias e 40 noites com Deus. Isso está lá em Êxodo 24, 18. E nesse momento Moisés recebe outra coisa. Então primeiro Moisés subiu com os sacerdotes até a metade do monte, e Moisés sobe o resto do monte sozinho e recebe as leis. Na segunda vez, Moisés sobe sozinho até o monte, ele fica 40 dias e 40 noites, e ele recebe a adoração. Nesse momento, Deus explica para ele como é que vai ser o tabernáculo. Deus passa para Moisés como é que vai ser, né, o candelabro, como é que vai ser o altar de sacrifício, como é que vão ser as cortinas do templo. Deus começa a explicar para Moisés como vai ser a adoração, como é que vai ser o lugar santo, como vai ser o santo lugar, como vai ser o tabernáculo. Então, primeiro foi as leis, e depois ele vai mostrar como é a adoração. Como vai ser os móveis, como vai ser o pão, como vai ser o propiciatório, como vai ser o pão, a mesa dos pães. Deus passa isso a Moisés. E Deus fica 40 dias e 40 noites ali com Moisés no monte, falando com Moisés. Quando Moisés desce em Êxodo 32, então de 24 até 32, Deus fica falando para Moisés: Moisés, ó, a mesa vai ser assim, a arca vai ser assim, a cortina vai ser assim. Aí no capítulo 32, aí Deus fala a Moisés: Moisés, desce agora porque o povo pecou. Depois de ter ficado 40 dias e 40 noites com Deus, naquele período, o povo chega para Arão, porque Arão não subiu no monte. Arão ficou lá embaixo, lembra? Só Moisés subiu. Aí o povo fala com Arão: Moisés está há 40 dias e 40 noites, Moisés foi embora. Moisés está há 40 dias e 40 noites em cima do monte, e o monte continua o quê? Fumegando, continua tremendo, tem uma nuvem escura no monte, e Moisés está lá 40 dias e 40 noites, sozinho, não tem nenhum sacerdote com ele deve ter morrido, ou foi embora, aconteceu alguma coisa com Moisés não está mais aqui, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de alguma coisa para adorar. E aí Arão, constrangido pelo povo, então tá bom, traz aqui as argolas, traz o ouro, e Arão faz o bezerro de ouro, e o bezerro de ouro é feito, e aí as pessoas começam a adorar o bezerro. Aí Arão, ele fala uma coisa que é anátema, que é uma heresia: esse aqui o teu Deus que tirou do Egito, que é o bezerro de ouro.
E não é nada disso. E o povo adora, e o povo começa a dançar, cantar em volta. Provavelmente acontecem orgias, acontecem bebedeiras, e o povo está ali naquela bagunça ali. E aí Deus fala, Moisés, desce porque o povo pecou. Aí Moisés desce, no meio do caminho ele encontra Josué, e aí eles chegam perto do acampamento, em volta do monte, o monte continuava fumegando, o monte continuava na presença de Deus, e Moisés vê aquela bagunça toda. E Moisés está levando a lei. Quando Moisés vê aquilo, ele faz o quê? Ele joga as pedras no chão e as pedras se quebram. A lei de Deus foi jogada fora. E aí Moisés olha para aquilo, se constrange com aquilo. Aí Deus fala para Moisés, eu vou extinguir esse povo, eu vou acabar com esse povo, que esse povo aqui, né, não vale a pena, esse povo é pecador, esse povo não aprende, esse povo é teimoso. E Moisés fala, não, Senhor, tem misericórdia do povo. Moisés intercede pelo povo. Moisés vai exortar Arão, Arão, o que tu fizeste, Arão? Você ouvisse o povo, o que é isso? Moisés faz isso. Mas Deus fala a Moisés, Moisés, eu vou aniquilar esse povo, eu vou destruir todo mundo, e de ti farei uma nova nação. Aí Moisés fala, não, Senhor, o que dirão de ti? Que tu tiraste o povo do Egito para trazê-los e matá-los no deserto? E aí Moisés intercede pelo povo. Claro que aquele pecado vai ter consequência. Mais tarde a terra vai se abrir e vai tragar as pessoas que organizaram aquela bagunça. Mas Moisés intercede pelo povo. Aí, em Êxodo 32, no 12 e 17, acontece a coisa mais importante na vida de Moisés. Qual que era o propósito de Moisés? Qual que era o propósito de Moisés? Qual era o projeto de vida que Deus tinha para Moisés? A gente acha que é o quê? Que é libertar o povo, né? A gente acha que é isso, né? A gente imagina, porque é o que a gente mais fala, né? É que Deus foi lá, falou com Moisés na sarça ardente, levou Moisés lá para falar com o faraó, e Moisés confronta o faraó, e tem aquela briga com o faraó, tem as pragas, tem a Páscoa, né? Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto. A gente acha que a principal função de Moisés é libertar o povo e levar o povo para Canaã. Não é. O propósito principal que Deus tinha para Moisés é que Moisés tinha que apresentar a lei. Moisés tinha que trazer a lei. Claro, o povo está debaixo de quem? De um governo. Que é o governo de quem? Do Egito. Deus só pode manifestar, Deus só pode entregar a lei dele se aquele povo sair debaixo do governo do Egito, do governo de Faraó, do governo de Satanás, e entrar debaixo do governo de quem? Dele. Então, antes que o povo receba a lei, antes que a lei de Deus seja liberada, Deus tem que tirar o povo debaixo do governo de Satanás, Deus tem que libertar o povo. Então Moisés primeiro faz o quê? Liberta o povo. Uma vez que o povo está liberto, agora Moisés pode começar o processo de ensinar para o povo a lei. Porque a lei representa o quê? A lei representa a santidade de Deus. Então Deus tem que apresentar para o povo o quanto ele é santo. Para que serve a lei? A lei serve para eu entender o seguinte, Deus é santo desse padrão. Essas leis estão dando uma pálida ideia da santidade de Deus. E essa pálida ideia não pode ser cumprida. Tanto é que Paulo fala, a lei é para minha maldição? Não, a lei não é para minha maldição. Nunca ninguém conseguiu cumprir a lei, só Jesus. Então Moisés tem que trazer a lei para que eu veja diante da lei a santidade e a perfeição de Deus e entenda que eu mesmo não posso alcançar essa santidade, não posso ter esse relacionamento com Deus. Além disso, Jesus tem que cumprir isso, Jesus tem que cumprir toda a lei. Mas se não há lei, não há o que Jesus tenha que cumprir. Se não há lei, eu não sou confrontado com a santidade e perfeição de Deus. Então a lei tem que ser apresentada. Então eu tenho que conhecer a lei, eu tenho que ter contato com a lei. E esse é o propósito de Moisés. O grande propósito de Moisés não é levar o povo para Canaã, tanto é que Moisés não leva. Moisés não entra em Canaã. O povo que saiu com Moisés não vai para Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Então o propósito de Moisés não é levar o povo para Canaã, porque se fosse Moisés não teria cumprido o propósito.
Só que Moisés cumpre o propósito. E o propósito de Moisés é mostrar: esta é a lei, esse é o teu Deus, essa é a santidade e a perfeição de Deus. E Moisés vai cumprir esse propósito. Só que para Moisés cumprir esse propósito, tem que acontecer uma coisa na vida de Moisés. Em Êxodo 33, lá no verso 12, o que acontece com Moisés? Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, desde lá da época da sarça ardente, faze subir este povo, porém não me deres saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere essa nação como teu povo. Responde-lhe: a minha presença irá contigo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Moisés pede a presença de Deus. Eu acho que quando Moisés pede a presença, Deus deve começar a dar pulos de alegria. Até que enfim, Moisés, você entendeu. Até que enfim, Moisés, você chegou onde eu queria que você chegasse. Moisés, eu precisava que você desejasse, ansiasse a minha presença. Moisés tinha tido experiências com Deus. Lá na sarça ardente, Moisés tem uma experiência com Deus. Mas Moisés reluta a experiência com Deus. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo, Moisés começa a dar desculpas. Senhor, eu não posso libertar o teu povo. Há 40 anos eu saí do Egito, eu saí do meio do povo, porque eu matei lá um soldado. Então o faraó está me procurando, o governo me procura porque eu matei um soldado. E quando eu matei um soldado, eu trouxe maldição sobre o povo. O povo chegou a mim: que você fez, Moisés? Você matou um soldado. Agora o faraó vai dobrar a opressão sobre nós. Então, se eu voltar para lá, Deus, a polícia está atrás de mim, o mocinho está atrás de mim e o bandido está atrás de mim. Ninguém me quer lá. E Deus fala: vai, Moisés, vai lá. Mas, Senhor, eu não sei quem é o Senhor. Eu não sei no nome de quem eu vou. Moisés, fala que o grande Ossou te mandou. Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou fanhoso, eu tenho a língua presa. Moisés, vai, Moisés. Eu acho que Deus olha na cara de Moisés: vai, eu estou mandando você ir, Moisés. Eu coloco Arão para te ajudar, mas vai, Moisés. E Deus empurra Moisés. E Moisés vai. E começa a fazer, começa a agir, e Moisés começa a ver o poder de Deus, Moisés começa a ver a autoridade de Deus, Moisés começa a ver a justiça de Deus, mas Moisés ainda é relutante. Deus precisava de uma coisa que Moisés fizesse. Deus precisava que Moisés desejasse a presença dele. E aí Moisés pede duas coisas. Moisés pede a presença, e depois Moisés fala o quê? Ele quer ver quem? A glória. Aí Deus fala: Moisés, a presença você vai ter. A minha presença você vai ter. Você vai estar na minha presença, mas a glória não vai dar. Porque a glória não é para você, Moisés. Quem é a glória? Quem é a glória de Deus? Jesus. A glória não é para você, a glória é para Helena. A glória é para o Edgar. A glória é para a Rosana. A glória é para o Renato. Não é para você a glória, Moisés. Porque a glória, você não vai dar conta da glória. Mas a minha presença você vai ter. E aí quando Moisés pede a presença, Moisés fica 40 dias e 40 noites e Moisés não come e não bebe. A mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece com Moisés. Moisés tem a mesma experiência que Jesus teve na presença de Deus. E ali na presença, Deus fala duas coisas. Moisés, faz o seguinte: lavra as pedras, corta a rocha, faz as duas tábuas. Antes quem tinha cortado a rocha? Deus. Agora Deus fala: Moisés, corta a rocha, traz as rochas na minha presença, que você vai receber de novo toda a lei.
E aí Moisés sobe com as rochas, com as pedras, e aí Deus conta de novo toda a lei, só que agora Moisés está na presença de Deus. Moisés não está tendo uma experiência com Deus. Moisés não está só ouvindo Deus falar, Moisés está na presença de Deus. E quando Deus fala toda a lei, o que Moisés faz? Moisés escreve na pedra a lei. Moisés faz aquilo que Deus faz. Antes Deus escreveu. E quando Moisés desce, o povo não é digno da lei. Por isso que Moisés quebra as tábuas. A gente acha que Moisés quebrou a tábua que estava com raiva, deu piti, né? Deu um chilique. Nossa, que povo horrível, não merece. Não, não é isso. O povo não merece a lei. O povo não merece conhecer a santidade de Deus. O povo não merece conhecer a perfeição de Deus. O povo primeiro tinha que ter recebido a misericórdia de Deus. E o povo recebe, porque Moisés faz o quê? Intercede pelo povo. E agora Moisés, depois de estar na presença de Deus, Moisés, ele faz aquilo que Deus faz. E agora Moisés apresenta a lei. Porque quando Moisés desce e quebra as tábuas, ele não fala a lei. Porque ele quebrou as tábuas. A lei não foi apresentada. Quando que Moisés cumpre o propósito? Depois que Moisés pede pela presença de Deus. Tudo se cumpriu na vida de Moisés, quando ele pediu, quando ele clamou, quando ele implorou pela presença de Deus. E aí quando Moisés desce, depois de ter essa experiência com Deus, trazendo as tábuas da lei, que ele vai poder agora falar com o povo, o rosto de Moisés resplandece. Moisés não sabe disso, ele não tinha espelho. Aí Moisés desce e o povo olha para a face de Deus e a face de Deus brilhava e o povo se assusta. Moisés está brilhando. A luz emana de Moisés. E aí Moisés tem que fazer o quê? Usar um lenço no rosto. Porque a presença de Deus que estava em Moisés era tão grande, era tão impactante que as pessoas temiam Moisés. As pessoas não temiam Moisés, as pessoas temiam a presença. O temor que o povo sentiu quando viu um monte fumegar, o monte não está mais fumegando. A presença está onde agora? Em Moisés. Todo aquele temor que o povo tinha quando viu um monte, raios e relâmpagos e trovões e o monte trepidando e a fumaça e o fogo, estão vendo agora na face de Moisés, porque Moisés estava na presença de Deus. Há um processo aqui que Deus faz com Moisés, para que Moisés pudesse ter a presença. A coisa mais importante na vida de um cristão, a coisa mais importante na vida da igreja é a presença. É a presença de Deus. Deus não é onipresente? É. Deus não está em todos os lugares? Está. Deus está aqui agora. Jesus está aqui, certo? Como Jesus estava na sua casa junto com você quando você levantou, como Jesus estava com você quando você foi se deitar, Jesus está com você quando você está indo trabalhar, Deus está na sua presença no trabalho, Deus está na sua presença também quando você peca. Quando alguém vai comprar crack ali na biqueira, Deus está na biqueira. Quando alguém adultera, quando um homem trai a sua esposa, quando a mulher trai o seu marido, Deus está no quarto durante o ato pecaminoso, né, do adultério. Deus está lá naquele quarto. Quando alguém, né, rouba, mata, estupra, violenta, Deus está lá. Deus está lá. Porque Deus é onipresente. Mas a presença de Deus não se manifesta. Deus está em todos os lugares. Só que Deus não quer estar presente apenas. Deus quer manifestar a sua presença. Deus quer manifestar a sua presença. É mais ou menos assim. Você... vamos supor que você fosse você vai no hotel. Tá? Você está viajando, tá? Você foi viajar para a França. Tá? Recebe a profecia. Tá? Você foi viajar para a França e na França... Você se hospedou no hotel e naquele hotel estava lá o Messi. O Messi está no hotel. Você desce para tomar o café da manhã e o Messi está no hotel. O Messi está presente no café da manhã? Ele está presente ali?
Tá. Mas e daí? Que diferença faz o Messi estar ali? Você quer ver o Messi tomar café? Você quer ver o Cristiano Ronaldo passar manteiga no pão? Você quer ver o Neymar, né, cortar uma fatia de marmelada? Não. Você quer ver o Messi, você quer ver o Neymar, você quer ver o Cristiano Ronaldo fazer o quê? Gol, jogar bola. Onde que se manifesta a presença do Messi? É no restaurante do café da manhã? Não, é aonde? No campo de futebol. E essa é a diferença. Deus quer jogar bola com você. Deus quer fazer o gol. Deus não quer só estar na presença que você está junto com você. Deus quer manifestar a presença dele. E o que é necessário para manifestar a presença? O que eu tenho que fazer para entrar na presença? Gente, não é isso um manual. A Bíblia não me dá um manual. Eu sei que eu tenho que estar em oração, eu sei que eu tenho que estar em comunhão com os irmãos, eu sei que eu tenho que buscar ler a palavra, conhecer a Deus, eu sei tudo isso. Isso é o básico, né? Isso é a porta de entrada. Mas você pode vir na igreja, você pode orar, você pode louvar, você pode ler a Bíblia, você pode ouvir a ministração, e você pode ir embora e a presença não se manifestou, que aliás é o comum. Tem um monte de crente no Brasil. Tem um monte de crente lendo a Bíblia, tem um monte de crente orando, um monte de crente louvando, um monte de crente indo na igreja, um monte de crente fazendo campanha, um monte de crente fazendo um monte de coisa, só que a presença de Deus não se manifesta. Tanto é que o Brasil está com essa quantidade de homicídios, feminicídios, o homossexualismo, o tráfico. Por quê? Porque a presença não se manifesta. Então esse básico não adianta. Precisa de alguma coisa a mais para a presença de Deus se manifestar. E o engraçado é que Deus quer manifestar a presença. Porque ele fica um tempão insistindo com Moisés. Vai, Moisés, vai, Moisés, vai, Moisés. Até que chega uma hora que Moisés entende. Senhor, eu quero a tua presença. Deus quer manifestar a presença, mas ele não vai manifestar a presença. Porque não tem uma regra, não tem um manual de como trazer a presença, como fazer Deus se mover. Porque Deus não é algo que eu tenha controle. A única coisa que eu sei é que a presença tem que ser desejada. A presença tem que ser desejada. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer vigília, você pode ler a Bíblia, você pode fazer um monte de coisas e não desejar a presença. Porque a presença tem que ser desejada. Deus age até quando a gente não deseja a presença dele. Porque Deus não pode se conter na sua graça, na sua misericórdia. Deus é Deus. Deus é a graça. Deus não tem como se conter. Então Deus fará milagres. Deus vai restaurar vidas. Só que a presença dele não foi manifestada. Porque quando a presença dele é manifestada, o monte treme. O monte fumega. Quando a presença de Deus é manifestada, você faz o que Deus faz. E Deus quer manifestar a presença dele. Deus precisa manifestar, Deus anseia isso. Só que eu tenho que desejar a presença dele. E é isso que a gente não entende. É desejar a presença dele. Querer a presença dele. Ah, eu quero a presença dele. Sabe o que é mesmo? Vai ter um show de uma banda de música da Coreia do Sul. Não sei se vocês já ouviram falar, vai vir no Brasil, né? Da Coreia do Sul. Essa banda vai se apresentar em São Paulo. Foi ontem? Foi ontem. Aí eu estava vendo a matéria sobre isso no jornal, e aí tem o seguinte: pessoas se reuniram em volta dessa banda de música sul-coreana e acamparam 90 dias na frente do estádio. 24 horas por dia, tinham pessoas na frente do estádio durante 90 dias, porque queriam estar na presença de uma banda de música coreana. Isso é querer presença. E a música é um lixo, né, Renato? A música é um lixo. Não
não é uma grande banda, não, é um lixo. Essas pessoas queriam estar na presença dessa banda. Essas pessoas organizaram a vida delas. Essas pessoas organizaram a família delas. Organizaram o emprego delas. Organizaram a escola delas. Para ficarem 90 dias, 24 horas por dia buscando a presença da banda coreana. Será que se o pastor amanhã lançar uma campanha, vamos ficar 90 dias, 24 horas por dia na igreja, orando, adorando, jejuando, clamando, chorando, se humilhando pela presença de Deus, será que vai ter aqui 5 pessoas? Porque se a presença de Deus vier aqui, amanhã ninguém trabalha. Se Deus tiver a manifestar a presença dele aqui agora, ninguém vai para casa. Você não consegue sair desse lugar, porque a presença vai mudar a sua vida, a presença vai mudar as suas prioridades, a presença vai mudar os seus planos, tudo vai mudar na sua vida. Você não vai trabalhar segunda-feira, você não vai trabalhar terça-feira, e você vai passar 40 dias e 40 noites aqui, jejuando, sem beber, sem dormir, sem comer, porque você vai estar prostrado, derrotado, debaixo da presença do Todo-Poderoso. Você quer isso? Tem que querer isso. Você tem que desejar a presença. Não tem regra. Não tem um método. Não tem. Não tem um manual. Apertar esse botão, ler esse salmo, cantar essa musiquinha aqui, dar essa dançadinha. Não tem regra. Vai acontecer quando você desejar a presença. Quando você desejar a presença desesperadamente. E a gente não quer a presença. Porque a presença é pesada. Peso de glória. Mas Deus precisa que eu queira a presença. Sabe por quê? Se Deus não está presente, Deus é luz. Deus é luz. Tira a luz, sobra o quê? As trevas. Se Deus não estiver presente na sua vida, se a luz não estiver ali, haverá trevas. Se a presença não estiver no seu casamento, na sua casa, ali vai haver trevas. Se a presença não estiver na igreja, aqui haverá trevas. Se a presença de Deus não estiver nessa cidade, nesse país, haverá trevas. A natureza odeia o vácuo. O reino espiritual também. Se Deus não estiver onde Deus tem que estar, o diabo estará lá. Se Deus não estiver onde tem que estar no seu casamento, o diabo estará lá. O diabo não deixa nada vazio. Deus não deixa nada vazio. Deus precisa que a gente queira a presença dele. Porque a presença dele faz toda a diferença. A presença dele move todas as coisas. E Deus não precisa de muita gente, tá bom? Se você olhar os avivamentos na Rua Azusa, o avivamento lá na Colômbia, o avivamento no Canadá, o avivamento na Argentina, começou porque algumas pessoas entenderam que Deus precisava ser desejado. Porque Moisés entendeu que Deus precisava ser desejado. Não precisa ser muita gente, não. Depois as coisas explodem. Depois lota de gente na igreja. Depois o prédio fica pequeno, tem que arrumar um prédio maior, alugar um prédio para 500 pessoas, 1.000 pessoas, 6.000 pessoas, 30.000 pessoas, 50.000 pessoas. Isso acontece depois. A presença não vai aparecer nas grandes denominações. Qual é a maior igreja do mundo? Qual é a maior igreja do mundo como instituição? Qual que é? Igreja cristã. É a igreja católica. A maior igreja cristã do mundo é a igreja católica. Eles são cristãos. Eles professam Cristo. São bilhões de crentes. Que diferença faz? Que diferença faz? Que diferença faz no Brasil 30% da população ser evangélica? Isso mudou a corrupção no país? Isso mudou a quantidade de estupros? Mudou a quantidade de tráfico de drogas? Mudou? Isso restaurou as famílias?
né? Nunca houve tanto crente no Brasil, nunca houve tanto divórcio. Que diferença faz? Porque Deus precisa de algumas pessoas. Deus precisa de algumas pessoas que desejem a presença. E quando a gente deseja a presença, a gente sabe disso, viu? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Alguém lê Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Você nunca leu esse versículo antes. Alguém lê? Quem quer ler? 29:12. Jeremias. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nenhum crente nunca leu isso. O que significa buscar de todo o coração? O que significa isso? Quando que eu vou achar? Quando que eu vou estar na presença? Quando que a presença de Deus vai se manifestar na minha vida? Quando eu buscá-lo como? De todo o coração. Tem que ser a coisa mais importante. Tem que ser a coisa principal. Quando eu buscar de todo o coração, todas as outras coisas são acrescentadas. Mas eu tenho que buscar a presença dele. Davi entendia isso. Davi entendia isso. Davi entendia a necessidade da presença de Deus. Pastora, lê o Salmo 63, pastora. O Salmo 63. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. O que Davi está falando? Davi está falando o quê? Que ele quer o quê de Deus? Senhor, me torna um governante sábio, me dá sabedoria. Senhor, me torna um rei poderoso, com um grande exército, com muitos soldados, com muitos carros de guerra. Senhor, me dá um grande tesouro, me faz um rei rico, me faz um rei com muitas posses. Senhor, expande o meu reino. Senhor, me dá muitos filhos. Senhor, que eu tenha súditos fiéis. Senhor, que Moisés, que Davi está pedindo para Deus? E que Davi está dizendo para Deus? Qual é a coisa mais importante que ele quer em Deus? E que ele vê em Deus? Qual é a necessidade que ele tem de Deus? É a presença. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não pecava? Porque Davi não errava? Porque Deus não corrigia Davi? Porque Deus queria uma única coisa, Deus queria a sua presença. Os ossos de Davi doíam. Os ossos de Davi doíam quando ele clamava pela presença. E aí Davi entende que se houver a presença, os inimigos dele cairão. Se houver a presença de Deus no teu casamento, se houver a presença de Deus na tua casa, aquilo que nós oramos pelas crianças aqui acontecerá naturalmente, de uma maneira sobrenatural. Aquilo que Davi mais queria não era o reino. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Saul queria o reino.
Saul queria a glória pessoal, Saul queria ser honrado, Saul queria o poder. Davi não quer isso. Davi quer o quê? A presença. O que vier depois da presença é menos importante, o que importa é a presença. Quem já conversou com o Mauro não está aqui hoje, está no Metanoia, mas quem já conversou com o Mauro entende o amor descontrolado que o Mauro tem por aquelas pessoas. Pelos dependentes. Todo mundo é constrangedor o amor que ele tem. Mas o que tem que ser buscado lá no sítio, o que tem que ser buscado aqui no Casados, o que tem que ser buscado lá no Outside, o que tem que ser buscado com as crianças, é a presença. Porque a presença muda tudo. A presença manifesta, mas eu tenho que querer a presença. Se eu não quiser a presença não vai se manifestar. A minha oração hoje é que o Espírito Santo nos constranja e nos gere fome e sede pela presença dele. E não é fome, não é sede, é um sufocamento. O que Davi fala aqui é um sufocamento. Senhor, eu não respiro, o ar não enche os meus pulmões. Essa é a sensação de Davi. Você tem que desejar a presença. Quem aqui é mãe? Você desejou o seu filho no seu ventre? O desejo pela presença tem que ser maior. O desejo pela presença tem que ser maior. Não tem técnica, não tem um método, não tem uma receita para trazer a presença. A chave de trazer a presença é querer a presença. Mas não é querer a presença como você quer comer uma pizza. Não é querer a presença como você quer um emprego novo. Não é querer a presença como você quer a cura do câncer. É um querer maior. Se alguém quiser a presença se manifestará e tudo muda. E tudo muda. A presença é um desejo, a presença é uma vontade, a presença é uma necessidade, a presença é uma fome, a presença é uma angústia. Eu preciso da presença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem ideia da dimensão que é isso? Cleberson, você que é salmista, lê o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes, que esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi pede para Deus nesse salmo? Ele fala, Davi reconhece que ele é pecador, reconhece que ele é mau, reconhece que ele é iníquo, reconhece que ele não é merecedor. Davi reconhece que se Deus quisesse exercer justiça e condenar Davi para o fundo do inferno, ninguém poderia repreender a Deus. Ele reconhece isso na primeira parte. Na segunda parte, ele fala que os inimigos dele serão vencidos, que ele vai ser preparado e ungido para proclamar a palavra de Deus. Ele fala que a multidão vai ser salva, que a benignidade dele vai ser alcançada através da vida de Davi. Davi fala que é pecador, que é imerecedor, e de repente Davi está levando a salvação, levando a glória, manifestando o testemunho da autoridade de Deus. No meio, Davi pede o quê? Senhor, não me retire da tua presença. A única coisa que Davi quer é a presença. Não importa o quão pecador, o quão mau, o quão ruim, o quão perverso, quantas trevas haviam em mim. Não importa o que eu tenho que fazer para que isso se reverta em glória, em testemunho, em honra a teu nome. O que importa é que a tua presença não se ausente de mim. Davi entendia isso. Era isso que Davi queria. E aí Davi cumpre o propósito. Qual que era o propósito de Davi? Estar na descendência ou na ascendência de Cristo. Cristo é filho de quem? De Abraão. Jesus é filho de quem? De Isaac, é filho de Jacó. Não, Jesus é filho de quem? De Davi, porque Davi queria a presença. A presença muda o coração de Deus. A presença muda o coração de Deus. Olha o poder que o desejo pela presença tem em Deus. Mateus 28. O verso 5. Mateus 28, verso 5. O que aconteceu? Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi enterrado. Eu imagino que a sensação dos apóstolos é a mesma que teve Eli. Alguém deve ter lembrado, Icabod. Foi-se a glória de Deus, porque Jesus morreu. O que aconteceu? Todo mundo vai embora, né? Enterram Jesus, José de Arimateia cede lá o túmulo, enterram Jesus, Pedro volta a ser pescador, João é um garoto, deve voltar para a escola, Mateus volta a ser cobrador de impostos, a vida continua. Não deu certo. Não foi o projeto mais esperto da minha vida. Jesus morreu, de repente agora eu vou ser perseguido porque era seguidor de Jesus. Tudo aquilo que Jesus falou, que era filho de Deus, que veio para salvar, morreu. Acabou. Já esqueceram Jesus. A vida continua.
Segue em frente, tem que pagar as contas. Tem que levar os meninos para a escola. Tem que acabar a faculdade. Jesus passou. E acabou. As pessoas já... 3 dias. As pessoas já esqueceram. Já estão com outros planos. Estão com outros projetos. Alguns estão assustados, outros estão frustrados, mas todo mundo foi para casa. E acabou. Aí acontece uma coisa no verso 5. Maria Madalena e a outra Maria, que deve ser a mãe de Jesus, vão até o túmulo. Elas não se conformam. Como assim? Meu amado foi embora. O meu amado não está mais comigo. Meu Jesus não está mais comigo. Aquele a quem eu muito amava não está mais comigo. Eu não tenho mais a voz dele, eu não posso mais ouvir a voz dele. Eu não posso mais olhar os olhos dele. Eu não posso mais sentir o perfume dos cabelos dele. Eu não posso mais ser abraçado por ele, eu não posso mais andar com ele, eu não posso mais ouvir as suas palavras de vida. Não é possível. Eu estive na presença do meu Salvador. Eu estive na presença do meu Salvador. Não é possível. Essa presença não pode acabar. O que me restou do meu amado? O que me restou do meu Senhor? E as 2 Marias vão lá no túmulo prantear, homenagear, buscar um fiapo, buscar uma migalha da presença. E quando elas chegam lá, um anjo. E o anjo vira para as 2 e fala: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei o que buscais. Elas não foram buscar prantear um morto. Elas não foram buscar fazer uma cerimônia religiosa. Elas foram buscar a presença. Eu sei o que buscais. Buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas por medo e grande alegria, correram a anunciá-la. O que está acontecendo? Elas foram lá, e hoje falou: olha, Jesus não está aqui. Onde é que está Jesus? Ele não está no túmulo. Onde é que está Jesus? O que será que está acontecendo com Jesus? Já parou a pensar? Onde é que está Jesus? Ele não está lá. Ele vai aparecer mais tarde. Há um tempo entre a morte e entre a ressurreição e Jesus aparecer. Jesus está fazendo o quê? Jesus está no céu. Jesus está diante de Deus nesse momento, sendo glorificado e exaltado. Jesus está ali sendo entronizado, porque Jesus tomou a chave da morte das mãos do diabo. Jesus derrotou o inferno. Jesus, nesse momento, ele está no céu. Ele está ao lado de Deus. Ele voltou. Jesus passou 33 anos andando na terra, no meio do pecado, no meio da podridão, no meio da iniquidade. Jesus andou 33 anos na terra, abrindo mão da sua glória, se limitando. Aqui, Jesus está na plenitude da sua glória. Jesus cumpriu o seu propósito, e Jesus está ali diante de Deus, e o Pai o abraça, e o Espírito Santo o cerca, e os anjos estão louvando, e os anjos estão cantando, querubins, serafins revoam, os 12 anciões estão prostrados diante de Jesus, dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que vem em nome do Senhor. Os seres viventes estão manifestando a alegria, estão se humilhando diante de Jesus. Jesus está sendo coroado, Jesus está sendo entronizado. Há uma festa no céu, louvor, adoração, alegria. Aí de repente, 2 mulheres que não são nada, uma é viúva,
A outra nem casada é. Numa sociedade machista, são duas mulheres, duas pessoas, sou eu e você, que não tem posses, que não tem dinheiro, que não tem poder, que não tem um nome de família, que não são nada, não são ninguém. Mas essas duas mulheres, elas em alegria, elas sabem, elas falam, elas declaram: o Senhor vive e nós estaremos na presença dele. Naquele momento, Jesus fala: para tudo! Para tudo! Tem alguém na terra clamando pela minha presença. E Deus muda os planos. Jesus muda os planos. Ele não se encontra com elas na Galileia. Ele se encontra no meio do caminho. Porque elas queriam a presença. E a presença veio. E elas tiveram a presença. Quando você louva e você chama a presença de Deus, Jesus vira no céu e fala para a multidão de anjos: fiquem quietos, porque o meu filho está me adorando. E há silêncio no céu, há silêncio no céu, porque Deus quer ouvir a sua adoração, porque você quer a presença. Vocês não têm autorização de Deus para fraquejar. Vocês não têm autorização de Deus para fraquejar. Deus não deu autorização para vocês. O casamento de vocês é um testemunho da glória dele. E o casamento de vocês vai ser usado para curar e para restaurar. Porque no casamento de vocês, a presença vai se manifestar. Vocês não têm autorização de Deus para não desejar a presença dele como sendo a coisa mais importante da vida de vocês. Eu tenho que desejar a presença. Eu tenho que querer a presença. Se a presença de Deus não estiver aqui no luminar, não vale a pena. Se a presença de Deus não estiver no Casados, no Outside, lá na reunião dos homens dia 8, e capota, não vale a pena. Se a presença de Deus não estiver lá na casa dos valentes, não vale a pena. Mas eu tenho que querer a presença. Eu preciso querer a presença. Eu preciso desejar a presença. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que a presença dele tem que acontecer. E eu sei que nós temos que desejar, que eu tenho que desejar a presença dele. Eu nem sei como desejar essa presença. Eu não sei o que fazer. Porque a presença dele aqui, aí vai haver profecia. Aí o Davi não vai ter como resistir. Porque não é você que está falando. Não é você que está pedindo. Não são as suas estratégias com o coração bem intencionado. Mas se houver a presença, por mais ferido que o teu marido esteja, por mais distante que ele esteja, ele pode resistir ao teu pedido, ao teu clamor, ao teu choro, à tua súplica, mas ele não pode resistir à presença. Orar pela presença. Pedir pela presença. Mas eu não sei o que fazer. E que bom que eu não sei o que fazer. Porque eu não vou fazer nada. Deus tem que fazer. Aí o pastor Adilson vai convocar uma campanha de 90 dias. 24 horas de adoração. Já pensou, Adilson? Como era lá no tabernáculo de Davi? 24 horas. Haviam pessoas adorando, louvando, dançando na presença de Deus. Porque Davi entendeu a presença. E Davi pediu pela presença. E a presença veio. Aí acontece. Eu queria muito ver a presença. Nossa. Isso é uma imagem que não sai da minha cabeça.
multidões e multidões de pessoas em volta desse lugar. Nota, não é o lugar. Não é o lugar, não é o lugar, mas é a presença. Essas ruas tomadas por pessoas, tomadas. Essa visão que eu tenho no meu coração. Sabe, essa rua, a próxima rua, a avenida tomada, a Aricanduva tomada de pessoas. Uma multidão, um mar de pessoas miseráveis, pessoas doentes, viciados, homossexuais, travestis, sabe, assassinos, ladrões, né? Todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, uma multidão incontável. Sabe, eu quero dar um problema para a prefeitura, parar o trânsito, sabe? A mídia mundial vindo aqui, sabe? O que está acontecendo naquele lugar, naquela rua, o que está acontecendo ali, que as pessoas são atraídas àquele lugar, as pessoas são transformadas, casamentos são restaurados, pessoas são libertas das drogas, pessoas são libertas do homossexualismo, pessoas são curadas, aleijados andam, cegos enxergam, e as pessoas saem desse lugar e se espalham pelo mundo e levam a boa nova para o mundo inteiro e falam da presença e levam a presença. Mas alguém tem que querer. Alguém tem que desejar a presença. Alguém tem que ansiar pela presença. E não vai ser um mega star do Evangelho. São pessoas anônimas. Porque ninguém saberia de Maria Madalena e da mãe de Jesus se não tivesse registrado aqui. E está registrado aqui porque elas foram lá e queriam uma coisa que o anjo sabia o que elas queriam, que era a presença. E esse querer da presença trouxe a presença de Jesus. Jesus não se conteve. Jesus não se conteve. Tinha uma programação no céu. Quando a presença vem, não tem programação. Tinha uma programação no céu. A programação no céu foi frustrada porque alguém queria a presença. Não é a programação de uma igreja, não é a programação do cerimonial da presidência da República ou da ONU. Havia uma programação no céu. Jesus está sendo honrado e homenageado e exaltado. A programação parou porque alguém queria a presença. E ele sai lá do céu e volta para a terra e manifesta a presença dele. Porque aquelas duas mulheres que não eram ninguém queriam a presença. Não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, foram as duas Marias que queriam a presença. Não foi o discípulo amado, não foi Pedro que fazia, acontecia, cortava a orelha, não. E depois que todos eles passavam pela presença, o que é o Pentecostes? O que é o Pentecostes? É o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo. O Pentecostes é porque eles se reuniram e queriam o quê? A presença. E a presença veio como? A presença veio com o vento, a presença veio com línguas de fogo, e eles começaram a falar línguas estranhas, e a presença estava com eles, a presença estava neles, eles tinham a presença. Depois disso, Pedro não cortava mais a orelha de ninguém. Pedro andava e a sombra de Pedro curava. Porque Pedro conseguiu ter o quê? A presença. Não é orar em línguas. Não é você impor a mão na pessoa e a pessoa cair, tremer. Tudo bem, acontece. Tem pessoas que vão... A presença, há uma manifestação física, pessoas choram, pessoas riem, pessoas desfalecem, pessoas começam a dançar. Isso é verdade, isso é real, isso acontece. Mas isso não é o mais importante. As pessoas são curadas, os cegos enxergam, né? Aleijados andam pela sombra, depois que a sombra de Pedro passa, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a presença. Elias vê a presença de Deus. E acontece o que quando Elias vai lá, vou te mostrar minha presença. Deus fala para Elias. Aí Elias espera um relâmpago, Elias espera um terremoto, Elias espera um vulcão, Elias espera uma manifestação pirotécnica. E Elias não ressuscita nenhum morto naquele momento, Elias não faz nada. A presença de Deus naquele momento, ela é suave e mansa. Aqui em Moisés, a presença de Deus, ela era espetacular. O monte tremia, o monte estava em chamas. Lá no cenáculo,
com os apóstolos, a presença veio na manifestação dos dons e das línguas, na manifestação das línguas de fogo sobre os apóstolos, mas o que importa é a presença. Quando essas duas mulheres clamaram pela presença, elas não curaram ninguém, elas não ressuscitaram ninguém, elas não curaram ninguém, elas não falaram em línguas. Aconteceu apenas que havia o quê? A presença. Depois acontece como Davi fala. Não dá certo porque a gente não quer a presença. Não acontece porque a gente não quer a presença. As pessoas não entram aqui e se jogam no chão constrangidas pelo amor e pela graça, porque é impossível você ter contato com o amor, com a graça, e não ser derrotado pela graça, não ser derrotado pelo amor. É impossível. Por que não acontece? Porque não tem a presença. A gente precisa ter a presença, procurar a presença. Por que tanta gente vai embora lá da casa dos valentes? Porque não tem a presença, não tem o nível de presença necessário. Tem a nossa intenção, tem a nossa boa vontade, tem o nosso esforço, tem o nosso desejo, tem o nosso empenho, mas precisamos desejar uma coisa a mais: a presença. Eu quero ver Deus jogando bola. Eu quero ver Deus fazendo gols. Eu não quero só ver Deus passar manteiga no pão. E creia, Deus quer fazer o gol. Deus quer que nós façamos o que Ele faz. Como Moisés fez o que Deus fazia. Como Pedro fazia o que Jesus fazia. Como João fazia o que Jesus fazia. Deus quer que nós façamos isso. Mas eu preciso ter a presença. Desejar a presença. Chorar pela presença. Clamar pela presença. Quando o pastor Adilson falou para eu trazer a palavra, semana passada, enquanto a pastora Elaine estava orando, eu estava orando lá atrás, o Alexandre veio orar comigo. E aí Deus me deu essa palavra. Na verdade, Deus me deu 3 palavras. Até falei, o pastor Adilson, ele ficou, e agora? Uma palavra Deus me deu mais ou menos pronta, que é a de hoje. Outra palavra acompanha essa. Qual é o efeito da presença em mim? E ele falou que tem uma terceira palavra. Eu não tenho a menor ideia do que é a terceira palavra. Deus, quando me dá uma palavra, Deus me dá a palavra pronta. Tsum. É pronto. Tudo bem, eu vou estudar depois, eu vou ler, eu vou ver os versículos, vou procurar, mas a palavra vem pronta. Você vai falar de tal pessoa, em tal texto, em tal... Deus vem pronto. Então Deus me deu essa palavra pronta, Ele sempre faz assim. Meu trabalho depois é coletar, né? Os versículos, os textos, né? Fazer a coerência. A outra palavra também, Deus me deu pronta. Só que Ele falou que são 3. A terceira eu não sei o que é. E eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não sei o que fazer. Eu só sei que a gente tem que desejar a presença. Senhor, nós somos como Davi. Eu sou como Davi. Sou pecador, Senhor. Sou imerecedor. Deus, Tu tens todas as razões do mundo para me condenar. Tu tens todos os motivos do mundo, Senhor, para me rejeitar. Tu tens todos os motivos do mundo, Senhor, para me destruir. Somente pela Tua graça, Senhor, é que subsistimos. Somente pela Tua graça, Senhor, é que permanecemos. Mas, Deus, precisamos mais. Precisamos, Senhor, que Tu gere em nós um coração novo. Um coração, Senhor, um coração que tem uma grande, uma incontrolável, uma irresistível necessidade. Um coração, Deus, em que haja um único desejo acima de todos os outros desejos. Um coração, Deus, em que haja, Deus, uma motivação
em que haja, Senhor, um anseio, um clamor, uma sede, uma fome, um sufocar, Senhor, uma necessidade implacável, uma necessidade, Senhor, incontível, uma necessidade insaciável da Tua presença. Senhor, nós temos experimentado, Senhor, relances da Tua glória. Temos experimentado, Senhor, frações, Senhor, frações da Tua alteza. Mas, Deus, nós queremos estar na Tua presença. O meu coração, Deus, é um coração iníquo, é um coração enganador. Mas a Tua palavra me diz que eu devo Te buscar de todo o meu coração. Que eu devo orar e clamar pela Tua presença, buscar a Tua presença, estar na Tua presença, Deus, de todo o meu coração. Senhor, nos perdoa se nós buscamos coisas, se nós buscamos, Senhor, apenas as Tuas bênçãos, se nós buscamos, Senhor, apenas, Deus, aquilo que Tu faz, quando deveríamos buscar e ansiar quem Tu és, quando deveríamos, Senhor, chorar, clamar, Senhor, e deveríamos gemer pela Tua presença. Senhor, precisamos de uma única coisa. Deus, essas famílias têm que ser transformadas. Filhos têm que ser convertidos aos pais. Pais têm que ser convertidos aos filhos. Casamentos têm que ser restaurados. Famílias têm que ser curadas. Deus, os campos estão brancos. A seara está posta. Senhor, tanta violência, pessoas que estão aprisionadas nas drogas, pessoas têm que ser libertas das drogas, pessoas têm que ser libertas, Senhor, da miséria, da opressão do vício, pessoas têm que ser libertas, Senhor, do engano do sexo, Senhor, pessoas têm que ser resgatadas, Senhor, do pecado. Senhor, mas antes precisamos desejar algo mais importante. Precisamos querer a Tua presença. Em Tua presença somos curados. Em Tua presença somos ensinados. Em Tua presença somos restaurados. Em Tua presença somos humilhados. Somos corrigidos na Tua presença. Somos acolhidos, abraçados, somos acarinhados na Tua presença. Somos sarados na Tua presença. Somos capacitados na Tua presença. Senhor, não entendemos como um Deus tão poderoso, como um Deus que criou todas as coisas, como o Criador, como o Alfa e o Ômega, pode querer, Senhor, estar na nossa presença. Não entendemos, Senhor, o que Tu enxergaste em nós, para que deixaste a presença do Pai, para que abriste mão da Tua glória, para que Teus pés santos andassem sobre a terra, porque Tu viste em nós algo e o Senhor desejou estar na nossa presença. E nós diante, Senhor, nós diante de tanta majestade, nós diante, Senhor, de tanto amor e tanta graça, nós diante de tanto poder, Senhor, negamos a Tua presença. Senhor, abrimos mão da Tua presença, buscamos e desejamos outras coisas que não são a Tua presença. Deus, ó Deus, nós não sabemos o que fazer. Profecias não são úteis. Sinais, Senhor, sinais não valem nada. Milagres são passageiros. A sabedoria humana será esquecida. Mas a Tua presença, ela é tudo que precisamos.
Senhor, levanta homens, mulheres, jovens, crianças. Senhor, que não seja eu, mas que seja alguém. Alguém que verdadeiramente, Senhor, tenha o desejo da Tua presença. Eu não desejo a Tua presença como deveria. Eu não desejo a Tua presença como deveria. Mas, Senhor, se é Teu propósito, gera em mim essa necessidade. Gera em nós essa necessidade da Tua presença. Yohalehai deshineu keitele katamana leohai. Yokale yohinaman keite kataleo shitelo hanakatai. Elehai kayona maoi kele hineo ketekelada. Não importa o peso, não importa o preço. Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, eu preciso da Tua presença. Senhor, assim como eu tenho falado nesses dias e assim como eu orei aqui agora, que nada, que ninguém seja mais importante do que o desejo pela Tua presença, Senhor, nos nossos corações. Pai, que a nossa família não seja mais importante do que o desejo da Tua presença. Que as nossas realizações não sejam mais importantes do que o desejo pela Tua presença. Que o nosso ministério não seja mais importante do que o desejo pela Tua presença. Que nada roube o clamor da nossa alma e do nosso espírito pelo desejo pela Tua presença. Senhor, que possamos estar tão atentos a isso. Que o clamor da nossa alma seja verdadeiro e seja intenso. Que queime dentro do nosso espírito o anseio e o desejo pela Tua presença. Não pelo resultado do que ela vai trazer, mas simplesmente por ter a Tua presença, Senhor. Nós somos responsáveis em desejar pela Tua presença. Nós somos responsáveis em manter o fogo queimando dentro de nós pelo anseio pela Tua presença. Mas nós sempre temos desculpas. Eu sempre tenho desculpas. Me perdoa pelas minhas desculpas. A minha oração agora nesse tempo é que nada seja mais importante. Nada e nem ninguém seja mais importante do que o desejo de Te encontrar. Pai, desacelera o meu dia. Desacelera o meu corpo, a minha mente. Porque isso tem roubado o meu desejo de Te encontrar. Nós temos vivido, Senhor, em dias que precisamos ser rápidos, acelerados, que não temos tempo para nada. E mesmo quando temos tempo, Pai, nós estamos tão acelerados que nós não conseguimos parar. Moisés parou 40 dias da vida dele. Jesus parou 40 dias de todo um plano que ele tinha traçado. E nós não conseguimos parar nenhuma hora, porque nós estamos tão atarefados. Porque tudo é tão mais importante do que desejar a Tua presença. Mas nós queremos andar debaixo de um poder
mas nós não queremos parar para te conhecer. Então a minha oração, Senhor, desacelera tudo. Pode desacelerar tudo. Talvez eu não tenha noção do que eu estou falando agora, mas pode desacelerar tudo. Para que nada roube o anseio e o desejo pela tua presença. Essa é a minha oração. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração, Pai. Pai, na sua presença nós somos curados, Pai. Pai, na sua presença nós somos corrigidos. Assim como foi dito aqui, Pai, Davi sempre desejou a sua presença. Foi o maior rei de Israel. Pai, a sua presença é completa, Pai. Pai, a sua presença nos cura lá no fundo da nossa alma, de traumas, de frustrações, de desejos, sentimentos de abandono. A sua presença, ela penetra, Pai, como um raio-x. Ela vai lá onde está sofrendo, onde há dor, onde há luto, e ela gera vida, Pai. A sua presença, Pai. Na sua presença a cura, a transformação, a mudança física, a mudança no ambiente, a mudança no bairro, a mudança na nação, Pai. Pela sua presença, Pai. Eu quero, Pai, a sua presença, Senhor. Eu desejo, Pai, a sua presença, Pai. Eu desejo a sua presença, Senhor. Amém, Senhor. Percebe quando temos a presença, as outras coisas são outras coisas. Vão continuar sendo outras coisas. O principal é a presença. Assim como Davi diz, como água necessita de... uma costa necessita de água. Fica de pé um pouquinho, querido. Dê um abraço no seu irmão. Fale para ele assim: deseje cada dia mais a presença do Senhor. A sua presença. Aleluia.